Fala pessoal, bom, sobre um tema polêmico aí nessa questão de, como título pré-colocado aqui, de assina aí, né? Porque eu me recordei de uma conversa e recentemente isso veio a mim. E aí, você assina aí? Então assim, isso é uma situação que todo mundo vai passar. E aí, analisando um contexto que eu observei há um tempo atrás, foi no caso uma fotógrafa, mas poderia ter sido qualquer área, qualquer profissão, e ela comentando sobre parentesco para quem ela fosse fazer os seus serviços e quanto que ela iria cobrar a respeito, né, como ela iria fazer. Ela falou: eu faço a mesma coisa que qualquer cliente. Poxa, mas você não dá um desconto, você não faz nada, você não... E aí, alguma coisa? Ela falou: não mais. Porque não é a questão dela ter lutado para ter chego lá. Mas ela comentou assim: eu já fiz de graça e eu não fui valorizado. E não fui valorizada, era uma mulher na época, não me recordo o nome realmente. E depois ela comentou assim: e eu já fiz por preços em desconto e também teve uma resenha final interpretativa diminutiva, ou seja, poxa, é porque cobrou tanto, né? Então saiu daquele jeito. Então ela falou: não mais, eu faço o valor igual. Poxa, mas então você não tem nenhum diferencial? Ela falou: não, eu dou um diferencial, dou uma atenção a mais, faço um tchanzinho a mais. E só. Talvez um agrado a mais, alguma coisa assim, enfim. Então é uma situação polêmica, é uma situação complicada, mas infelizmente eu acredito que tenha que ser assim. E então eu tô comentando aqui porque a situação que fica parecida, então já estou gravando um e vou gravar o outro em seguida, sobre a segunda parte do quanto cobrar, né? Então essa situação do assina aí, mesmo com essa com esse paralelo que eu fiz dessa profissional, é muito complicado, porque é um segundo vizinho de moradia. Poxa, é o seguinte, eu quero fazer uma reforma aqui no meu prédio, no meu apartamento, tudo mais, e é só trocar o piso e mover uma torneira de lugar. Bom, tudo bem. Falei: na verdade você deveria precisar de duas coisas: um projeto sobre isso que você vai fazer, e aí sim a situação sobre a execução do serviço. Tem gente que faz somente sobre a execução do serviço. Só que o que acontece? Eu gosto de fazer tudo certinho, e não é questão que eu iria cobrar duas vezes, que seria até o certo. Mas olha, eu já contratei o fulano, o encanador, era um encanador que vem aí no prédio direto, e ele já foi na prefeitura e eu só ouvi no telefone. Falei: tá, mas assim, então aí a gente descobriu que precisava de alguém para assinar. Eu falei: pois é, porque foi uma situação do edifício que caiu e no Rio de Janeiro. Então a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou e estabeleceu essa situação para que agora seja somente pintura liberado, sem ninguém para assinar. Então, em design de interiores, por exemplo, você vai chamar o arquiteto, ele vai lá, porque ele pode assinar, ou um engenheiro, mas o engenheiro não faz decoração de interiores, né? O arquiteto. E então você contratar por essa praxe cultural nossa de vou contratar mão de obra resolve. Então não dá, agora assina aí, é complicado. Então, por que é complicado? Pode ser que 90% não dê nada errado, não dê uma infiltração, não ocorra nada errado, a obra
vá, dê certo, se estourar um piso a pessoa resolve direto com o pedreiro e tudo mais. Só que não é o certo, porque se você se formou e estudou para acontecer essa situação, não pode. E aí por que eu não peguei até o serviço? Eu falei, é tanto. O que é tanto? Mas eu vi por 3 vezes menos. E achei caro. Eu falei, olha, então valeu, muito obrigado. Só que o valor dessa situação, pro cara mandar limpar o dente do cachorro que ele tem, que é da filha, sei lá, entendeu? Qualquer associação com qualquer outra coisa, a pessoa vai lá e paga. Então por que eu assino aí? Entendeu? Não. Eu, Rogério, não. Você quer? É tanto. E aí eu vou sentar, vou explicar, vou fechar um contrato, vou falar, vou ver, vou acompanhar a obra. Deveria se ser cobrado até, que é o certo também, um valor pela execução dessa obra, o seu acompanhamento ou uma direção. Tudo como manda o figurino. Né? Então essa praxe aí de mercado, de cultura de assina aí, a gente tem que quebrar isso aí. Né? Então, agora, eu ia confundir sobre quanto cobrar, vou falar depois do outro item. É triste, é chato isso, porque assim, uma outra vizinha também havia me pedido, eu dei um valor, aí chegou uma arquitetinha aí recém-formada, desculpe a pejoratividade, mas eu tenho que falar dessa forma, e literalmente foi aquele passar a perna, porque eu dei um valor, ela falou, ou foi lá, acho que nem cobrou, e pegou o seu serviço direto. Amigos do marido eram os pedreiros, e tipo assim, deve ter, suponho eu, ganho nas reservas técnicas, entendeu? E outra situação complicada, mas deixa pra lá, não é o caso agora. Então já fugiu ao próprio código de ética do CAL, onde você não pode, literalmente, no contexto brasileirado, furar os olhos do colega. E no caso de alguém cobrar até 3 vezes menos, também pode dançar. Porque se você vai a um código de ética, chega lá e fala, escuta, você está derrubando o mercado, você não pode fazer isso aí. É antiético também. Então, é uma situação a gente ficar atento, porque o pasteleiro do lado de casa hoje, também numa conversa, falando, o hospital de renome foi construído aqui, do lado da casa que é colada de muro com a casa da minha mãe. Quando eles rebaixaram lá, porque as casas mais antigas aqui tinham alguma certa profundidade e era 4 vezes com pedra para fazer o muro, e depois já eram tijolos maiores, um em cima do outro, não existia muito concreto, estátua, blá blá blá. E aí, enfim, um susto danado, porque ele utilizava a residência com aluguel de moradia. E aí, todo mundo fugindo, todo mundo saindo correndo, ouvindo estalo na parede, o negócio rachando e quase literalmente caiu. Eu executei uma obra numa ocasião, e o pedreiro lá, a gente na conversa, falou, o tamanho desse muro aqui que dava um térreo mais primeiro, quase segundo andar. Eu falei, não, então pode avisar pro dono que ou eu embargo a obra, ou vai ter que tirar tudo isso daqui e refazer, porque a altura do projeto novo ia ocupar a mesma do vizinho, coincidentemente, acho que era um pouquinho maior. Então, como era divisão de muro, então eu falei, não, então você constrói um novo, mesmo que seja duplo, você acerta tudo isso, conserta a fundação. Ele rebaixou para deixar na altura da calçada, não tinha um elevadinho de uns 30, 40 centímetros. Aí quando ele fez isso, também verifiquei que o muro do vizinho, as estacas eram mais curtas, e chegou até ocasionar um abalinho assim e tal. Aí eles foram lá e consertaram também. Falei, não, pode consertar tudo, comigo não. E consertaram. E refizeram tudo. Eu falei, o senhor vai gastar a mesma situação de tijolo, só que o senhor vai pôr um pouquinho a mais aqui. Na ocasião era colado de parede com uma situação de prefeitura de cuidados com pessoas com deficiência. Eu só não me lembro se eram visuais ou de cadeiras de físicas, enfim. E não era por isso, entendeu? Tem que fazer, acabou.
né? Então essa situação do assina aí, e eu havia cobrado uma situação barata. Se eu não estivesse atento naquilo, eu estava lascado. Então o alô é esse, o pedido é esse pra gente? Não dá. Tem que fazer como a fotógrafa fez. Olha, é tanto, gente. Ah, mas aí você vai morrer de fome, você vai não sei o que, você vai não sei o que lá. Então aí eu peço para vocês assistir o vídeo do quanto cobrar a parte 2, que daí é isso que eu não queria misturar, que é o que eu vou falar. Vou dar um stop aqui. E aí eu continuo sobre esse quesito. Mas o meu resumo é: gente, tem que se valorizar. Entende? Não pode ficar nessa, porque não é uma discriminação pessoal a quem luta para conseguir as coisas na vida, mas é uma questão que eu acho que se foi tudo pré-estipulado para existir uma profissão, mais um valor de investimento para você conseguir chegar lá, que se você for parar para pensar quantos brasileiros conseguem fazer um curso superior e etc. Hoje abaixaram muito qualidade, tem até online, enfim, tem coisas que eu acho que não dá para ser online. Mas quantos conseguem chegar lá? E então você imaginar aí, vamos colocar uma média de uns R$2.000 aí, R$1.500, R$2.000 de investimento mensal durante 5 anos, para você chegar lá e assina aí vai ver a pessoa que tem uma experiência de vida que tudo bem, é muito válido, já comentei isso em outros vídeos, todos têm que andar uns com os outros. Só um minuto, uma interferência sonora aqui. Encostar a porta, eu tô falando literalmente, tá virando meia-noite aqui. Então assim, não é discriminação de profissões, mas é uma situação que assim, eu acho que cada um tem que andar no seu lugar, fazer o quê? Porque todos com a sua profissão, tendo ou não diploma, podem chegar em resultados excelentes. Mas eu acho que a gente tem que valorizar tudo aquilo que foi feito e investido, né? Então você conseguiu, você se almejou, chegou lá para você assinar aí. Você vai passar fome, você vai não sei o que. Então, assim, eu acho que quando eu ouvi isso do vizinho, o último, né? Não da primeira, desse segundo, eu né? Enfim, pensei, caramba, e agora? Porque eu não sei a necessidade financeira da pessoa, se ela estava em emergência ou não. A primeira que foi falar para mim que estava pobrinha, depois com a amiga, foi para a Europa. 2 meses depois, 1 mês depois, eu falei, pô, como é que pode esse negócio aí? Entendeu? Então, estava pobrinho e vai para a Europa. Por mais que alguém tenha bancado para a pessoa ir para lá para a Europa, pô, você tem que ter uma grana no bolso para você gastar lá, né? Em euro ainda, na época era vezes 5, entendeu? Então, enfim. E aí? Então é triste, né? É uma situação complicada, mas alguém tem que falar, então nesse canal eu tô falando. E desse último é a mesma coisa, depois hoje o porteiro falando que o rapaz está reformando, depois vai vender, enfim. Então aí seria até uma outra situação nesse caso. Aí o cara vai, vende e o pepino fica como? Aí você vai lá e comprou o apartamento. Aí você chega lá, tá tendo reforma, tá tendo vazamento. Estourou o piso, sei lá qual é que é. Mas pelo menos numa situação vazamento, aí você descobre que vão falar, vai chegar na orelha do novo dono. Mas teve reforma aí, ó. Foi aquele arquiteto lá que assinou. Aí, meu camarada, ó. Você assinou aqui, tá dando erro aqui. Quando que foi? Deixa eu ver a documentação. Tá em 5 anos ainda da sua responsabilidade? Pode resolver. Aí você dançou. E aí você vai ter que se virar e vai ter que pagar do seu bolso para consertar. Entendeu? Então é complicado. Por isso que eu também fico meio pé da vida quando eu vejo até colegas que trabalharam, como eu já passei por outras situações meio atípicas, dentro de prefeitura, tem que aprovar e procurava pelo em ovo, achava, eu não sei o que o pessoal achava que é fácil a gente ficar saindo do escritório para ir 2, 3, 4 vezes para resolver coisinhas simples. Enfim, eu tenho uma outra cabeça de acho que quando a coisa é certa pode ser resolvida diretamente e mais facilmente. Então, você que é prestador de serviço, é engraçado porque eu me lembrei agora. Eu fui levar uma terceira vez minha guitarra num luthier de renome da minha cidade. E aí foi, tá errado o negócio aqui. Aí eu não sei se o cara me deu uma gambiarra para me trocar uma corda.
o serviço que ia fazer não fez lá e consertou um pedaço de um outro jeito, tipo, ó, resolvi, mas não era aquele. Levantar um pouco a corda que estava trastejando, eu queria mais baixo. Aí eu vou ter que voltar lá. Aí você vê se a pessoa vai ficar brava ou não, não sei o que, mas quando foi para cobrar, você quer isso aí, cara. Você não quer um abraço, entendeu? Então por que nós, arquitetos e engenheiros aí, vamos ficar no assina aí? Eu não assino mais. Assim, fora do meu valor, fora do meu padrão. Né? Tem colega também que estava pé da vida, 20 anos de formado, assim como eu, era acho que um ano abaixo de mim na faculdade, mas vamos colocar aí 20 anos. E também, poxa, os caras acham que é moda e não sei o que, então. E conheço gente que cobra merreca, né? Então é triste falar isso assim. Não é a questão do seu profissional de duro ou profissional muito esperançoso demais, onde, puxa vida, isso nunca vai acabar. Mas é com certa esperança que eu gravo e comento sobre isso. Então eu acho que a gente tem que dar uma lutada por isso, porque assim, bom, é isso aí, eu ia confundir de novo com o outro lá, então sobre assina aí, tomem cuidado, porque ninguém assina cheque em branco para ninguém. Tá? Para quem é da turma do cheque aí sabe como é que é, ou para quem é da turma digital, ninguém dá a senha do banco para ninguém para falar, não, vai lá, pega só um valorzinho lá, né? Uma ocasião eu fui ser bonzinho com um pedreiro também que resolveu um negócio de rodapé no escritório que eu me mudei, era um primeiro que eu tava montando, falei, poxa amigo, ó, só tô com isso na carteira, de tipo, uma de 10 e uma de 20, adivinha qual que ele pegou? Não tinha valor estipulado, então ninguém é tonto, né? Então, eu de ter uma mania de ser muito certo, muito correto, aprendi a deixar de ser tonto, infelizmente é isso. Então é a minha experiência que eu dou para vocês aí. É difícil, tá? É muito difícil porque às vezes é uma questão de honra, às vezes é uma questão de lutar pelo que é certo e uma questão que se mistura com contas, com o dia a dia. Então não é fácil, gente. Porque o que o vizinho vai falar, não tem gente que fica enchendo o saco no YouTube aí falando besteira dos outros? Então, isso aí é o de menos, isso aí não acrescenta e não soma. Como eu já comentei, como é que eu vou pagar um curso para alguém que cospe nos outros? É até ruim isso, porque se a profissão não é regularizada, como eu já comentei, cria-se isso. Porque quando a gente tem os códigos a se seguir, se tem muita gente agindo assim, aí o código de ética vai lá e pega no pé e a pessoa pode ser caçada e etc. Tá? Então meu pedido é esse aí. Vamos tomar cuidado com esses assina aí. Né? Pensar bem na hora de quebrar um galho para alguém, antes de furar os olhos, como eu comentei, de passar a perna, porque a gente não sabe a vida de ninguém. Tá bom? Fiquem com Deus. Então o vídeo alfa aí soltado aí é esse. E aí quanto cobrar, eu vou gravar agora, vou dar um stop aqui e vou gravar de novo. Mas aí fica na sequência dos outros, vocês vão assistir um pouco depois. Assim vocês dão assistida nos outros vídeos do canal aí, tá bom? Fiquem com Deus, abraço e vamos que vamos. Tchau.